pessoal, tudo bem? Hoje a nossa conversa é com a 16ª campeã brasileira, Artemis Pamela Guimarães, ela que é paulista, e a Artemis é a nossa segunda campeã brasileira mais jovem e que também foi representante olímpica. Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Artemis, saiba que é um prazer estar aqui falando com você e conhecer um pouquinho mais sobre sua trajetória no xadrez. Eu que agradeço o convite, parabéns, meninas, pela iniciativa. Acho bem importante, né, agora essa promoção que está tendo de xadrez. E bem legal isso que vocês fizeram das campeãs brasileiras, porque muitas vezes a gente nem sabe, né, a história do xadrez feminino. Então, é muito legal isso que vocês estão fazendo. Obrigada. Bom, então vamos iniciar com as perguntas, né? A primeira é, com quantos anos você iniciou no xadrez e quem lhe incentivou? Eu comecei com 10 anos na escola. Eu aprendi a jogar junto com os meus irmãos, então foi meio que uma coisa em família, assim, a gente começou as aulas, nós gostamos, e aí a gente começou a competir em torneios escolares. Que legal! E seus irmãos, depois que cresceram, continuaram jogando? Eles jogaram até... A minha irmã jogou até os 16 anos, e meu irmão ele ainda jogou um pouquinho mais, até os 17, 18. Depois que eles iniciaram os estudos na faculdade, eles decidiram parar. Ah, que legal! Hoje é você que continuou, assim. Eu fui um pouquinho mais curiosa. Entendi. Bom, e você foi campeã brasileira sub-14 em 2009, naquela época, né? Você já tinha algum técnico ou algum professor? Já, na época eu treinava com o Carlos Sega, que era o técnico de Santos. Então eu tinha aula presencial com ele no clube, assim, umas 2, 3 vezes na semana. E ele treinava bastante em casa. Legal. E aí, até ele que te acompanhou assim por mais tempo, depois, quando você cresceu também? Isso, eu treinei com ele dos 12 aos 18 anos. Nossa, bastante tempo. Foi. Depois até tive outros técnicos, mas ele foi o que me formou, assim, digamos, né? Que legal. E falando agora um pouco do ano de 2011, que eu acho que é um ano que você deve ter, assim, muito carinho, foi um ano muito especial para você. Iniciamos, então, em abril, com o Aberto do Brasil Bienal do professor João Braga, e você fez uma excelente performance, com 6,5 pontos em 9 rodadas, ficando em 17º no geral, e sendo a melhor colocada no feminino, né? Sendo que você teve 2 grandes vitórias, que foi contra o Frederico Gazel e a Vanessa Feliciano, né? O quão importante, então, que foi esse torneio para você? Esse torneio, ele meio que mudou, assim, eu já tinha planejado no meu ano que eu ia jogar esse torneio, o pré-olímpico, né, que ia ter uma semana depois, e só. E os paulistas de categoria já tinham sido. E eu ia focar só na escola. Então, assim, eu já tinha decidido isso no ano anterior. E eu ia focar o meu segundo e meu terceiro ano só no colégio, porque eu já sabia que eu queria fazer medicina, que era difícil. E depois desse torneio, eu mudei um pouco, porque eu fui muito bem, mas eu achava que eu não tinha jogado bem. Assim, eu sempre fui muito exigente com relação a tudo, assim. Então, eu podia até ir bem, mas eu me importava muito com a qualidade do meu jogo. Só que ele despertou... Assim, eu já estava no ritmo de querer jogar desde o ano anterior, e ele me deixou com mais vontade ainda. E aí, depois desse torneio, eu passei uma semana, faltei na escola uma semana, só pensando em ver no pré-olímpico. Por conta desse torneio, sabe? Porque eu achei assim, ai meu Deus, agora eu fui bem nesse, eu quero ir bem no outro, e se eu for realmente cumprir o que eu decidido, quero fechar com chave de ouro. Sim. E aí, foi o ano que eu mais joguei xadrez. E mudou totalmente, né? Você considera que esse ano foi o seu auge, assim, no xadrez? Foi, porque depois desse ano eu nunca consegui me dedicar tanto quanto nesse ano, nem tive resultados tão bons quanto eu tive em 2011. Eu aumentei mais ou menos uns 100 pontos de rating, foi muita coisa. E depois eu nunca mais consegui ter um desempenho assim, porque eu nunca mais me dediquei da mesma forma, né? Sim. A faculdade, né, de medicina é bem puxada também, né? Sim.
Sim, porque em julho, né, do mesmo ano, você realiza outro grande feito, que foi vencer a atual campeã brasileira daquela época, Vanessa Feliciano, e você só tinha 16 anos e 2 meses, né? E aí você se tornou a segunda campeã brasileira mais jovem. Sendo que no ano anterior você já havia jogado brasileiro e já tinha ido bem, né? Ficando em terceiro lugar. E você acha que esse terceiro lugar, né, em 2010, te incentivou a chegar no primeiro lugar em 2011? Ah, com certeza. Porque o ano anterior foi meu primeiro brasileiro feminino. E eu não tinha muita noção, assim, nunca tinha jogado no torneio feminino adulto. Aliás, tinha jogado naquele mesmo ano o primeiro pré-olímpico que teve. Foi o primeiro, não foi muito bem, mas ficou como experiência. E eu tava com muita vontade de jogar esse brasileiro, porque seria a minha experiência de jogar com as jogadoras adultas, de ver o que era um brasileiro feminino. Então, quando eu joguei o segundo, eu já tinha uma noção muito melhor, eu já tinha uma segurança melhor, já conhecia as jogadoras. Então, ajudou bastante. Sim. Imagino que você deve ter ficado bem contente, né? Foi, nem acreditava. E nos campeonatos brasileiros posteriores, né, você participou em 2012, ficando em sexto lugar, e depois o outro foi em 2018, só que você acabou não chegando à final, né? Então, de 2012 em diante, você começou a ter outros objetivos, né, na sua vida além do xadrez, que era... Em 2012, eu ainda joguei um pouco, porque foi o ano que eu fui para a Olimpíada, mas eu já estava no ano na escola e foi um ano que eu fiquei muito indecisa do que fazer. E acabou que eu não fui para nenhum lado, assim. Mas foi bom, né? Foi aprendizado para a vida mesmo, né? Saber priorizar, saber se organizar. E assim, eu não tive essa maturidade, né? Com 17 anos também é difícil você ter essa organização toda. E foi um ano que eu não fui muito bem no xadrez, não fui muito bem na escola. Aí no ano seguinte eu já comecei a jogar por equipe. Aí eu foquei no cursinho, eu fiz 4 anos de curso pré-vestibular. Nesses 4 anos, assim, eu não consegui ficar totalmente afastada de xadrez, mas também eu não treinava, né? Eu jogava os torneios porque pela vontade de jogar mesmo. Eu ainda tive aula um tempo, com Leitão, tive aula alguns meses, em 2015, mas só. Depois disso eu parei de treinar, mas ainda teve alguns torneios que eu joguei no meio do caminho. Uhum. E para finalizar, então, 2011 com chave de ouro, em novembro você se destacou no Mundial do Sub-16, porque você ficou em 12º lugar de 82 jogadoras. Como que foi essa experiência de jogar o Mundial e ainda ir tão bem nesse torneio? Ai, foi muito especial. Primeiro que uma semana... Aliás, acho que não foi nem uma semana, acho que eu emendei os 2 torneios, teve os abertos. E nesses abertos, foi a primeira vez assim, que eu joguei na primeira mesa, e nessa época ainda era muito forte a categoria livre, né? Então, então serviu como um treino para mim, né? O meu técnico ele fez isso justamente para eu treinar para o Mundial, porque as meninas têm um nível mais alto. E aí, já nos abertos, eu consegui empatar com a Carolina Lujan, e eu joguei com a Marreiro, e a partida eu fiquei com uma peça a mais, e aí eu fui propor os tempos para agir, mas eu já fui muito animada, assim, para o Mundial, porque eu tinha jogado bem com 2 grandes jogadoras. E aí, no Mundial, eu acho que, assim, foi muito especial para mim, com certeza, porque o resultado foi muito bom, mas eu tive 2 derrotas, assim, seguidas, que me deixaram muito para baixo, sabe? E porque eu achei que faltou muito daquela experiência de ter jogado no Mundial anterior. Porque é aquela questão da segurança, da confiança que eu não tinha, sabe? Eu via que as meninas ali, elas eram muito mais experientes que eu. Mesmo que elas tivessem mais range, às vezes a diferença não era tão grande assim em relação ao nível de jogo. Mas a questão mesmo de ter mais experiência de torneio, de ter mais confiança, que eu não tinha para jogar um Mundial. Mas ainda assim, eu acho que o resultado foi muito bom. Eu ainda fiquei muito feliz, né? Ainda deu para ganhar um pouquinho de range. Com certeza foi uma experiência assim que eu guardo com muito carinho. Até gostaria de ter jogado outros depois, né? Mas acabou não dando. Esse foi, então, o seu primeiro torneio assim, internacional, né? Você não tinha jogado antes nenhum Pan-Americano ou Sul-Americano?
Eu joguei o PAN em 2009, do ano que eu fui brasileira, do Sub-14. Uhum. E teve um PAN no Brasil em 2010. E você foi bem? Não, em nenhum deles eu fui muito bem. Bom, mas pelo menos foi um preparo para você ir bem no Mundial, né? Bom, e conte-nos um pouquinho, então, sobre a sua primeira experiência olímpica, né? Que aconteceu em 2002, como você disse, e você só tinha 17 anos, né? Era a mais novinha da equipe. Deixa eu ver, nem lembro tão bem assim, já faz tanto tempo. Mas era muito legal, assim, a experiência de estar no hotel e às vezes você passar, pegar elevador com algum jogador famoso, sabe? Eu acho que o mais legal, até mais legal do que as partidas, é de você ver os Super GMs ali, você vê que eles existem, né? E às vezes até eu estava jantando, almoçando na mesma mesa que algum deles. Eu lembro que um dia a gente almoçou junto com o Topalov. Eu ficava, meu Deus, esse Topalov. Eu achava, não é possível, que eu estou na mesma mesa que essa pessoa. Assim, do ponto de vista das partidas, eu não fui nada bem, assim. Eu lembro que eu ganhei 2, empatei uma, ganhei uma de WO e o resto eu perdi. Do que eu consigo me lembrar foi isso. E, às vezes, até com jogadores com o mesmo range, ou com range mais baixo. E eu senti que o fator emocional foi muito importante, assim. Foi negativamente, né? De um jeito negativo. Acho que faltou muita maturidade, né? Muito nova também, muita... Eu achava que aquela seria a única Olimpíada da minha vida. Eu achei muito isso na minha cabeça, assim, ai, meu Deus, vai ser a primeira e a última. Então, eu quero ir bem, eu não fui bem, porque senão é o pensamento certo para você fazer nada na sua vida, né? Mas acabou que serviu, né, como uma experiência não só de xadrez, mas de vida mesmo. E aí, fora que, como foi em Istambul, né, que é uma cidade linda, conhecer um lugar aqui, eu nem sei se algum dia eu vou poder visitar de novo, sabe? Uma cultura totalmente diferente. Então, foi muito especial, por diversos motivos, né? Não só por conta do xadrez em si. É uma oportunidade única, né? Com certeza. Deve ser, assim, maravilhoso. Na primeira Mas, com certeza é único. Mas, tipo, não é a primeira vez, né, que a gente vê que esse primeiro contato com a Olimpíada é muito difícil. A nossa última entrevista mesmo, que foi com a Feliciano, já foi muito visível que na primeira Olimpíada todo esse emocional é muito importante, né? Não só na Olimpíada, mas, tipo, por ser a Olimpíada, por você estar em contato com essas pessoas, né? Então, acho que isso é normal. Sim, tanto como a Mari disse, né? Ela relatou as mesmas coisas que você, assim, o emocional, né? O encantamento de estar lá pela primeira vez, e ela foi se destacar bastante realmente na segunda e na terceira vez que ela jogou, né? Então, quem sabe se você jogar mais uma, dá seu destaque. E Artemis, durante a sua trajetória, né? Quais foram as pessoas assim que mais te ajudaram na sua carreira, que você lembra assim com muito carinho? Bom, com certeza minha mãe. Todo dia que eu estava, às vezes eu ficava jogando, ela ficava 5 horas ali em pé. Nossa! Olhando a partida, impressionante. O Carlos Abatissega, né? Meu primeiro técnico, com certeza uma pessoa que eu tenho muito carinho até hoje, né? Não só como técnico, mas uma pessoa que muito importante, foi muito importante na minha vida. Eu adorava ir para o clube, nossa, ficava lá das 2 até as 9 da noite, adorava. Nossa! E sempre tem os amigos, né, que a gente acaba fazendo. Depois que eu joguei por Santos, eu joguei um tempo em Mogi, também foi muito especial. Amava a equipe, fiz muita amizade com as meninas, com a Isabela Tamaros, que é uma amiga que eu tenho até hoje. Depois de um tempo, eu conheci o Simon, que é meu namorado hoje, então também ele foi muito importante para mim. Eu fui jogar para Sorocaba, continuei jogando xadrez meio que por conta dele, agora eu dou aulas de xadrez. Por conta dele também, me ajudou muito nisso, então eu não perdi totalmente contato de xadrez, por conta das aulas que eu dou, dos alunos americanos que eu tenho. Das amizades, assim, que viajar junto, essas coisas, é muita gente. Porque cada torneio sempre tem alguém ali apoiando, sabe?
Eu lembro que no meu primeiro brasileiro de categoria, eu perdi uma partida e eu chorava muito, assim, chorava. E a mãe da Fernanda Rodrigues foi me dar um ânimo, assim, que, nossa, eu achava que o torneio estava perdido para mim, e por conta dela, eu consegui ganhar as 2 últimas e fiquei em segundo, no meu primeiro brasileiro, sabe? Então, tem pessoas assim, muito especiais, que a gente sempre vê nos torneios, e tava sempre ali torcendo junto. Ai, é muita gente, assim, que acaba marcando de algum jeito. Sim. É interessante, Parece que a gente... né? Pode falar, Mari. Ver que o xadrez ele também proporciona outras experiências, como não só o jogo em si, que eu aposto que é uma grande emoção para a gente, principalmente envolvido, mas também a viagem para Istambul, as pessoas que você se relaciona no meio, né? Acho que isso tudo você tem que levar muito em consideração quando você vai contar a sua jornada, assim. Sim, com certeza. Com certeza. E isso que você comentou ali sobre a mãe da Fernanda, né? A gente sai, assim, de vários torneios com várias mães, né? Vários pais. Várias mães, Além dos amigos, né? Isso é muito legal. E isso eu lembrava bastante de você e da Isa Tamarose, né? Que são bem amigas, assim. Sim. Isso é muito bom, né? É muito legal. E qual que é a sua enxadrista ou enxadrista que você tinha como inspiração? Eu confesso que eu nunca tive muita inspiração assim, em ninguém. Eu nunca fui muito assim de pesquisar muito sobre jogadores. Até uma falha minha, né? Porque é importante fazer isso. Mas eu gostava ou não, assim, do estilo de cada jogador pelas partidas que eu via, mas eu nunca tive um jogador ou uma jogadora favorita, sabe? Que mesmo. Até hoje eu nunca consegui escolher uma, assim. Entendi. Bom, mas não, acho que não é um problema, né? Só uma questão de opção. É um pouco estranho. Mas tenho certeza que você não é a única. E além, né, de ter visto esses jogadores todos renomados, grandes mestres nas Olimpíadas, né? Teve outros torneios internacionais que você chegou a ver, conhecer pessoas famosas, enxadristas? Não teve, não. Porque, às vezes, né, por exemplo, no Mundial, tem muitos atletas que vão com técnico, né? E aí, o técnico é uma pessoa famosa e você encontra, né? Assim, por exemplo. Que eu não me recordo, não. Ou também pessoas que se tornaram muito fortes, né? Porque eu tenho certeza que, sei lá, campeã mundial da sua categoria, naquele tempo. Agora deve ser. Mas eu nem lembro quem que foi, pra falar a verdade. Sim. E Artemis, hoje em dia, né? Você segue se dedicando ao xadrez? Você segue treinando? Treinando, não. Eu só sigo, assim, dando aula e eu ajudo no treino de alguns jogadores americanos. Então, eu jogo contra eles e analiso a partida depois. Mas um treino, assim, para mim mesmo, eu não consegui estabelecer uma rotina de treino, sabe? Então, para mim, assim, não. Eles são crianças? São crianças. Nossa, deve ser muito legal. É bom que também já praticou inglês, né? Isso, é legal por causa das coisas. É muito legal esse projeto. O seu namorado, né? Ele dá aulas aqui no Brasil, não dá? Também? Isso, aqui no Brasil, Se eu não me engano, pode ser que esteja falando bobagem, mas Mimi, você já teve aula com ele, não? Já tive. Já teve. Sabia que esse nome não me era estranho, então não sei quem é. E bom, Artemis, agora uma pergunta aqui, clássica aqui. Você já assistiu o Gambito da Rainha? Já. Bom, da Dama, né? Já? Já, assisti logo que lançou. Você gostou? Eu gostei, assim, eu acho que podia ter uma continuação, porque o final ficou meio... era meio esperado, né, aquele final, então acho que podia ter uma continuação, assim, mas eu gostei bastante. No início, eu achei que... Eu só não gostei no início como eles retrataram os jogadores, no início da série. Porque nos primeiros episódios eles dão a impressão, assim, que todo jogador de xadrez é super arrogante, que todo jogador que tá ali
faz aquelas coisas, sabe? É super mal educado. Isso eu não gostei um pouco. Até parece que uma jogadora daquele nível ia fazer que nem, acho que uma parte que ela joga com o menininho e ela tá perdida, e ela meio que começa a pressionar ele psicologicamente, sabe? Até parece que uma jogadora daquele nível, eu imagino que não vai ter esse tipo de comportamento. Então tem umas coisas assim que eu não gostei nesse sentido. Mas a abordagem da série é muito interessante, né? Muito original, assim. Sim. Para muitos jogadores tem essa... Por exemplo, a gente vê a série pensando, nossa, eu já passei por exatamente a mesma situação. Ah, sim, não, tem alguns assim. Então, como que foi um pouco, tipo, a primeira vista de xadrez, assim, como foi para ela, como que foi para você? Você quis, como que foi para mim no início? Sim, e também a primeira vitória, né? São essas coisas que ela relata na série, conta um pouco. A primeira vez que eu joguei no torneio era a nível escolar. E o meu maior medo era perder todas. Eu jurava que eu ia perder todas. E eu fiquei em segundo. Então, assim, o meu primeiro troféu já foi logo no meu primeiro torneio. E isso me deixou muito feliz. Mas essa percepção das pessoas eu só fui começar a ter depois de jogar alguns torneios. Porque até então eu simplesmente sentava, jogava e ia embora. Eu não prestava muita atenção nessas... no meu adversário, sabe? Eu não prestava muita atenção. Aí só depois que eu fui começando a ver que eram sempre as mesmas pessoas que estavam ali, a gente vai conhecendo os pais, as mães, que realmente a gente começa a ter a percepção da competição. Que nem tem aquele filme Lances Inocentes, eu acho que mostra bem a realidade de torneios de categoria, sabe? Pelo menos na minha época, eu acho que tinha uma competição assim não muito saudável, uma certa pressão dos pais e dos técnicos, sabe? De ficar ali, por exemplo, torcendo para o filho do outro perder. Isso às vezes acontece. Meu primeiro paulista, minha mãe ouviu, não conhecia ninguém, ela ouviu assim, eu acho que temos uma gracinha, mas eu tô torcendo para ela perder. Sabe? Realmente, tem umas pessoas que são um pouco difíceis, mas não é todo mundo, infelizmente é a minoria. Mas por um bom tempo, isso assim até me fez um pouco mal. Quando eu comecei a perceber esse lado negativo, por exemplo, na época do pré-olímpico, eu sentia que tinha um pouco disso, sabe? No início tinha uma certa pressão para torneios femininos, as meninas têm um comportamento mais hostil. Hoje acho que não é mais assim. Mas na época, que eu ainda era muito novinha, eu fiquei doente, eu tinha ansiedade, eu tinha dor de estômago, eu tive um monte de coisa. Teve um pré-olímpico que eu passei mal. Então, assim, quando eu comecei a ver esse outro lado, me fez um pouco mal, sabe? Mas depois a gente cresce, aqueles colegas que a gente jogava quando era criança tinha essas picuinhas, digamos assim, crescem e fica tudo gelado, né? Então também é um pouco da infância, um pouco assim da pressão dos pais, às vezes. E aí você acaba até usando isso para amadurecer, né? Para melhorar. Sim. Ainda bem que você assim, não se deixou abater a ponto de parar de jogar xadrez, né? Porque realmente isso eu vejo pouco hoje em dia, pelo menos aqui em Santa Catarina, mas às vezes a gente escuta, né? Eu já ouvi, assim, não quando eu estava jogando um torneio, mas quando, por exemplo, estava arbitrando, né? Escolares e exatamente isso, sabe? Pai falando assim, tomara que ele perca, né? Para meu filho ganhar. Não é assim, né? Seu filho tem que ganhar porque ele mereceu, né? Porque ele venceu as partidas. Às vezes até atrapalha, assim, da criança fazer amizade, de você se relacionar com os outros. Ela tem que entender que o que acontece no tabuleiro não tem porquê, né? Você levar isso para fora, né? Sim. E você tem alguma outra experiência que nós não comentamos aqui e que você gostaria de compartilhar? Acho que as principais vocês falaram, se vocês pesquisaram bem. E assim, depois agora da faculdade, você pretende voltar, assim, quando ficarem mais tranquilas as coisas, a ter uma rotina, assim, de estudos, assim? Eu pretendo, até porque, assim, como eu tô pensando em fazer uma residência que já é mais tranquila, que é mais consultório, eu vou ter uma flexibilidade maior de horário. E isso vai me permitir viajar quando eu quiser, vai me permitir jogar quando eu quiser. Jogar mais torneio. Sim, então eu espero, depois que eu concluir a graduação, que eu consiga voltar a estudar, treinar, porque tinham vários objetivos que eu deixei assim no meio do caminho.
Em 2011, por exemplo, que eu consegui passar os 2.000, eu tinha o objetivo de passar os 2.100. E aí, o máximo que eu cheguei foi 2.042. Aí, depois eu caí, e aí, como eu já estava indo para essa parte de vestibular, eu desanimei muito, e falei, deixa pra lá. Mas é uma coisa que eu gostaria de retomar, sabe? Porque ficou aquela coisa, assim, de, eu deixei como se eu tivesse deixado incompleto. Sim. E dá para você, quem sabe, jogar mais uma Olimpíada, né? Quem sabe conosco um dia. Então, quem sabe. Mas a gente torce muito por você, né? A gente espera realmente que você volte a jogar os torneios depois, né, que você se formar, começar a trabalhar e que a gente possa aí se encontrar em muitos torneios. Qual mensagem, né, você deixaria para as meninas que vão assistir essa entrevista? Para elas aproveitarem agora que elas são novas e poderem se dedicar bastante. E para elas pensarem um pouquinho fora da caixa, sabe? Não ficar pensando, eu quero ser campeã paulista, quero ser campeã brasileira, mas pensar um pouco além, assim, eu quero melhorar meu xadrez, sabe? Porque eu acho que às vezes a gente já está um pouco atrás historicamente, porque mulheres começaram a jogar depois, tudo a gente faz depois. E aí depois, quando a gente começa a jogar, tem muito aquela cultura, aquela pressão para a gente ser boa no feminino. Então, acho que a minha mensagem principal é para você tentar ser boa no xadrez. Sabe, de você, como você gosta, você tem que se dedicar e tentar fazer o melhor possível para você, sabe? Não ficar naquilo de, eu quero só ficar colecionando troféu, eu só quero título, porque, no fundo, depois os troféus vão ficar lá, só empoeirados, sabe? O que é mais importante é o seu conhecimento, é a sua experiência, que você vai levar para a vida toda. Então, a minha mensagem é essa. Sim, aproveitar cada momento, né? Fazer de cada torneio a melhor lembrança possível, né? Exatamente. Bom, então, Artemis, muito obrigada pelo seu tempo. Foi um prazer falar com você e a gente está aqui torcendo por você, para que você volte, então, a jogar os torneios. Imagina, muito obrigada. Muito obrigada. Adorei fazer a entrevista com vocês. Obrigada.